Buenas tardes a todos. Hoy viernes seguimos con la celebración de nuestro aniversario. Ayer Valle nos recordó con preciosas palabras cómo fueron nuestros comienzos, el recorrido de todos estos años que desemboca en el día de hoy con la satisfacción de haber realizado un trabajo humilde y seguro. Hubo obstáculos y los habrá, pero esta familia se mantiene unida y lo hará para siempre, mirando para el futuro con la gran gratitud hacia todos sus miembros y por supuesto hacia el equipo espiritual. Fue un 28 de noviembre de 2008 cuando comenzamos nuestra andadura. Quisimos compartir ayer esa jornada tan especial con compañeros de diferentes lugares y por ello tuvimos un encuentro muy agradable con miembros de la Sociedad Espírita por la Unión. Hoy nos acompaña Simoni, a la que agradecemos profundamente su presencia, y nadie mejor que ella para hablarnos de un ejemplo de trabajo, de tesón y amor por el espiritismo, José María Fernández Colavida. Muchas gracias, querida compañera de Ideal Espírita, bienvenida. Primeramente voy a hacer una lectura y después Rosilene hará la presentación debidamente, ¿de acuerdo? La lectura que os voy a leer es un extracto del libro Divulgación del Espiritismo, Enseñanzas del Ejemplo de José María Fernández Colavida, de Simoni Privato Goitanich. En concreto, podéis encontrar esta lectura en el prefacio, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Joana de Ángelis. Y dice así: hay vidas que se vuelven directrices de seguridad para otras vidas, vidas que construyen, que almacenan el bien y lo aplican en favor de la humanidad, vidas señaladas por el sacrificio y por el estoicismo, que trazan los nobles paradigmas para la felicidad legítima, vidas que se entregan al deber, sublimándose en el desempeño de las tareas que abrazan, vidas ricas de luz y de sabiduría que clarean la historia para siempre. Entre las incontables existencias que han dejado en la humanidad huellas imborrables, se destaca la del noble ciudadano español José María Fernández Colavida, intelectual, portador de vasta cultura en pleno siglo XIX. Al tomar conocimiento de las soberanas leyes que rigen el universo y la vida a través de la codificación espírita presentada por Allan Kardec, se volvió paladín de la nueva era, invirtiendo todos los valores que lo caracterizaban en la divulgación y vivencia de esos elevados postulados. Enfrentando desafíos incontables, jamás se detuvo o sintió recelo, trabajando incesantemente como lo había hecho el maestro de León, a fin de que el conocimiento liberador acerca de la inmortalidad del espíritu y de la justicia divina pasara a ser parte de las reflexiones humanas. Bueno, con esta linda lectura que nos deja Joana de Angelis, honrando la memoria y el gran trabajo de José María Fernández Colavida, vamos a hacer la presentación, ¿de acuerdo? Cuando quiera, Rosilene, cariño. Bueno, muchísimas gracias, Simone, una vez más por aceptar la invitación, por ser nuestra invitada en este día de celebración de nuestro Centro León Denis. Bueno, para quien no conoce, Simone Privato es trabajadora espírita de gran experiencia, dedicada al estudio del espiritismo, autora de diferentes libros y interesantes investigaciones. Ya unas cuantas veces hemos estudiado la obra Pases a la Luz del Espiritismo. Hemos leído con gran interés el estudio minucioso y completo que encontramos en el legado de Kardec. Y cómo no mencionar la investigación doutrinária histórica sobre la vida y la obra de Kardec español, que encontramos en su libro Divulgación del Espiritismo, Enseñanza del Ejemplo de José María Fernández Colavida, con prefacio de Joana de Ángeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco.
Ela é expositora espírita e conta em su haber com uma imensa trajetória. Muchísimas gracias una vez más por la presencia y por ese regalo que nos va a ofertar en la tarde, noche de hoy. Sí, buenas tardes a todos. Nuestra infinita gratitud a Dios Padre, a nuestro Maestro Jesús, Allan Kardec, e a nuestro querido bienhechor José María Fernández Colavida, e com muito carinho, nuestra infinita gratitud a cada um de ustedes do Centro Espírita Leão Denis. Los felicitamos de coração por todos os esforços, por todos os logros, por esta harmonia que tienen entre ustedes y que nos transmiten, a pesar de que estamos virtualmente, no presencialmente. Bien, voy a intentar hablar más alto, ¿no? Nos basaremos nesta charla en este libro que osamos publicar, porque Kardec espanhol é muito grandioso, ¿no? Para que eu pudesse escrever sobre ele. Né? Este livro já mencionado que está disponível para descarga gratuita. E também há uma série de vídeos em YouTube, no canal Estúdios Espíritas, sobre Kardec espanhol, em los quais reflexionamos com mais detalhes sobre sua vida e sua obra. E qual é a finalidade dessa investigação histórica e doutrinária? E qual é também a finalidade de nossa conversação de hoje? Né? Não é um exercício de investigação intelectual teórico. Não é isso. É uma investigação que tem uma finalidade prática, que o exemplo de José María Fernández Colavida pueda inspirar-nos. É extrair enseñanças úteis para cada um de nós. É essa a finalidade de trabalho que he realizado e que sigo realizando, porque a investigação sigue, né? E é a finalidade sempre que eu hablo sobre Kardec espanhol. Bien. El libro y los videos no son una biografía muy detallada. E vamos a ver por quê. Porque Fernandes Colavida se ocupou de divulgar a doutrina espírita e não de divulgar-se a si mesmo. Ele não se ocupou de fazer autobiografias, de fazer artículos sobre ele, de falar sobre ele. Ele se ocupou unicamente no campo doutrinário de divulgar o espiritismo. Ele se diminuiu para que a doutrina pudiera expandir-se no mundo. E sempre trabalhou com muita humildade, com muita abnegação, sem personalismo. E isso queda claríssimo, por exemplo, quando nós outros lemos a revista espiritista Periódico de Estudos Psicológicos, que ele publicou em Barcelona. Fernández Colavida nasceu em Tortosa, província espanhola de Tarragona, em 1819, 15 anos depois do nascimento de Allan Kardec. Ele vivia com sua família em Tortosa, era um jovem,
lhe gostava estudar, se dedicava à família, estava completamente distante de disputas de poder, de ambições terrenais, vivia sua vida, como se disse. Quando, em 1833, começou uma guerra civil em Espanha, a primeira guerra carlista. Fernando Escolavida tinha 14 anos de idade. Hoje temos uma guerra muito cerca, lamentavelmente, né? E nos imaginamos, né? Essa situação de Fernando Escolavida, de repente, com esta guerra em Espanha, que involucrou diretamente a região onde ele vivia com sua família. E ele teve que deixar todo para lutar naquela guerra, 14 anos de idade. E essa guerra durou 7 anos, repletos de atrocidades. Os livros de história nos relatam muitos hechos tristíssimos desta guerra. E terminada a guerra, uno sempre busca retomar a vida que derrou. Pero, lamentavelmente, não foi possível para Fernando Escolavida, porque sua família havia sofrido de uma maneira muito forte. Su padre havia sido fusilado, sua madre morreu em um acidente, uma hermana também faleceu e os bienes de la família foram devastados. Ele passou por grandes dificuldades financeiras. Quando jovem, ele tinha planos de estudar muito, de ter uma carreira profissional, intelectual. O livro é esse que mencionei, Divulgação do Espiritismo, Enseñanzas del Ejemplo de José María Fernández Colavida. E a obra que mencionei de Fernández Colavida é a Revista Espiritista Periódico de Estudos Psicológicos, publicada em Barcelona, né? Então, ele não pudo fazer os estudos que desejava. Com muito esforço, muito sacrifício, estudou para ser notário, pero tampouco logrou trabalhar como notário. Por quê? Porque havia dificuldades legais, dificuldades para conseguir enombramento como notário, e ele teve que trabalhar como habilitado de classes passivas, que é um apoderado de pensionistas, e recebia um sueldo muito modesto. Então, a guerra, suas consequências, lo levaram a desistir de muitos de seus sonhos, a carreira, estar com sua família. E ele era uma pessoa, evidentemente, muito sofrida. E ele, então, teria que ter uma atitude ante o sofrimento, né? Imaginemos se nós hubiéramos passado por situações semelhantes, como nós actuaríamos, né? E já é uma lição que vamos a extrair do exemplo de José Maria Fernandes Colavida, né? Ele renunciou a esses sonhos. Ele se resignou, seguiu trabalhando em sua modesta profissão, com as dificuldades, e decidiu servir a vida, a ser bem, à medida de lo possível,
e seguir com sua vida, né? E essa renúncia, essa humildade, né, já foram cimientos muito importantes, né, para a realização do trabalho espírita em los anos posteriores. Os anos passaram, né? E tinha já aproximadamente 41 anos, era o ano 1860, e ele estava caminhando pelas calles de Barcelona quando encontrou ao amigo de Alicante, o capitão Ramon Lagier e Pomares. Eu não vou a profundizar muito sobre a história maravilhosa de Capitão Ramon Lagier Pomares. Há um livro, uma biografia sobre ele também disponível em internet. E Capitão Lagier e Pomares também havia sofrido muitíssimo, muitíssimo. Tragédias familiares, em resumo, né? Dificuldades financeiras, persecuções. E anos antes, ele estava-se desesperado quando viu em uma livraria de Marseille um exemplar do Livro de los Espíritos. Ele não sabia que era espiritismo, que livro era aquele, e ele entrou nesta livraria, comprou o livro, lo leyó, quedou entusiasmado com a doutrina espírita e ele comprou vários exemplares, mas do Livro de los Espíritos. E passou a difundir o espiritismo. Então, quando o capitão Lagier Pomares estava ali caminhando por Barcelona e viu seu amigo sofrido, Fernando Escolavida, aí caminhando, ele recordou, né, aqueles momentos de desesperação, quando ele encontrou o Livro de los Espíritos e decidiu regalar a Fernando Escolavida um exemplar do Livro de los Espíritos. E lo hizo. Simplesmente regalou um livro de los Espíritos para Fernando Escolavida. Fernando Escolavida, aquele mesmo dia, se pôs a ler aquele exemplar gentilmente regalado por o capitão Ramon Lagier Pomares e encontrou no livro de los Espíritos o consuelo, o esclarecimento que tanto buscava e quedou também entusiasmado. E dia seguinte se encontrou novamente com Ramon Lagier, conversaram muito sobre a doutrina espírita e Fernando Escolavida manifestou a disposição de traduzir ao espanhol o livro de los Espíritos, que está em francês, verdade? E seria a primeira tradução do livro de los Espíritos ao espanhol. E por que Fernando Escolavida isso é? Porque ele deseava compartilhar esse consuelo, esse esclarecimento da doutrina espírita, especialmente com as outras pessoas que sofriam. E é justamente isso, né, o que lhe motivava a perseverar no trabalho espírita, ajudar no alívio do sofrimento das outras pessoas. Ele que conhecia também o sofrimento, então ele sentia empatia com relação às pessoas que sofriam. E nós outros também extraímos uma lição dessa atitude, né? Que nós outros hemos hecho da doutrina espírita? Será que estamos compartilhando esse esclarecimento, esse consuelo com as pessoas que sofrem, buscando, de alguma maneira, dar elementos para o alívio desse sofrimento? E Fernando Escolavida, depois, se há tempo, vamos falar
rapidamente de alguns grandes desafios que ele enfrentou no trabalho espírita, ele se fortalecia nisso, né? Sofria ataques, persecuções, pero ele se mantinha firme, porque seu propósito era levar a doutrina espírita às pessoas que sofriam. Era a força que ele tinha, né? De aí ele extraía essa força para perseverar no trabalho ante tantas dificuldades. E essa não é ensinança, porque muitas vezes podemos passar por ataques, por dificuldades, né? E há momentos que há pessoas que se desanimam, se sentem muito débiles, pero quando nós outros, né, recordamos que a doutrina espírita é uma espécie de remédio divino, vamos a dizer assim, que pode ajudar a tantas pessoas, como sempre nos ajudar. Encontramos novamente a força para perseverar no trabalho espírita. E outra reflexão também que podemos fazer, né, uma atitude tão sencilla de regalar um livro espírita, como pode transformar para melhor a vida da pessoa que recebe esse livro e a vida de tantas outras pessoas, como vamos a ver de caso de Fernando Escolavida. Pero hacer a tradução hasta hoje em dia é complicado, demanda tempo. E Fernando Escolavida tinha firme propósito de traduzir ao espanhol o livro de los Espíritos, pero estava nesse processo. E se formaram grupos espíritas em Barcelona. Havia necessidade de material de estudo, de divulgação do espiritismo. E com este desejo de divulgar o espiritismo, de chegar o espiritismo às pessoas que sofrem, Fernando Escolavida tomou uma iniciativa impressionante e decidiu importar 300 obras espíritas de Paris. E para ello se valió de los contatos de Maurice Lachatre, que vivia em Barcelona. Creio que muitos de nós sabemos essa história, né? Os livros, as obras, as 300 obras, chegaram a Barcelona. Pero la aduana consultou ao obispo de Barcelona, que no autorizou a entrega das obras a Fernando Escolavida. Sino determinou a queima de seus livros em uma cerimônia pública na cidadela de Barcelona, e foi o que sucedeu em 9 de outubro de 1861. Imaginemos nós outros, né? Eu, quando penso nesse hecho, né? Me imagino assim, grupos espíritas deseavam material de estudo, de divulgação, fazem essa importação legal, completamente legal, e de repente toda essa persecução, essa atitude intimidatória tão forte, o obispo diretamente involucrado, se queima nos livros para intimidar em praça pública. Tanta gente que acompanhou essa queima de livros, foi um sucesso com muitíssima repercussão, não somente no momento da queima, como nós outros explicamos neste livro, Divulgação do Espiritismo, Enseñanças del Ejemplo, de José María Fernández Colavida. As discussões, as críticas a la queima de los livros seguiram durante meses, incluso no Parlamento de Espanha. Autoridades do governo tiveram que ir ao Parlamento dar explicações sobre essa queima de livros. Foram muito criticadas.
Então, se nós outros aí, imaginemos e portamos livros, estamos aí, toda essa intimidação, e que vamos fazer? Que atitude tendríamos? Medo, é possível, medo. Pero Fernando Escolavida não teve medo. Ele estava determinado em levar a doutrina das pessoas que sofrem, porque teria aquela motivação que havíamos comentado. Também rebeldia contra os responsáveis por essa queima de los livros, pero ele teve uma atitude de caridade. E compreendeu que essa atitude, em realidade, em lugar de intimidar, ressaltava a grande necessidade de divulgar a doutrina espírita, né? Ressaltava que fazia muita falta à humanidade a doutrina espírita. E o próprio bispo que determinou a queima de los libros, o obispo Antônio Palau, desencarnou, faleceu aproximadamente 9 meses depois da queima de los livros, desse auto de fé, conhecido como o auto de fé de Barcelona. E no mundo espiritual, ele se arrepentiu e passou a ajudar a Fernando Escolavida em suas tarefas de divulgação do Espiritismo, né? E próprio o bispo que havia determinado essa queima de livros, esse acto fortemente intimidatório, ao desencarnar, se arrepende e, desde o mundo espiritual, passou a ajudar a Fernando Escolavida. Passou a ser um bienhechor em las tarefas de divulgação do Espiritismo realizadas por Fernandes Colavita. E entre 1863 e 1864, finalmente, se publica em espanhol o livro de los Espíritos de maneira clandestina. Eu me imagino assim, esses milhares de exemplares impressos, escondidos em algum lugar, verdade? Talvez na própria casa de Fernando Escolavida havia muitos desses exemplares. E houve também persecuções, pero de maneira diferente. Não se realizou na queima pública de los livros, porque isso escandalizou, generou muitas críticas. Que hizo a igreja, o outro obispo de Barcelona que sucedió a Antônio Palau? Determinou que todos os exemplares foram levados a las iglesias, né? Entregados a los curas. Provavelmente os curas destruíram esses exemplares a escondidas, ou alguns incluso devem havê-los leído, não sei. Pero o obispo de Barcelona, né, segundo obispo dessa história, ele publicou, né, uma ordem, né, determinando a condena desses livros, com severas críticas e ataques a Allan Kardec, ao Espiritismo e a esse tradutor anônimo que nós outros sabemos que é Fernando Escolavida. Então, isso repercutiu muito em Barcelona, né? Encontramos uma carta de Fernando Escolavida na Revista Espírita de Allan Kardec sobre esse assunto, está muito interessante. E tão atacado, né? Auto de fé, condena del outro obispo, seguiu perseverando no trabalho de divulgação do Espiritismo, né? A situação política na Espanha cambiou em 1869 e permitiu que o trabalho de divulgação do Espiritismo saliera da clandestinidade. E Fernando Escolavida fundou, então, a revista, a chamada Revista de Barcelona, essa que mencionei, a Revista Espírita, o Espiritista Periódico de Estudos Psicológicos, la fundou em 1869 e la distribuiu em muitas partes da Espanha, e não só da Espanha, em muitos países do mundo, né? Em vários países.
incluso em países que eu não consegui imaginar que hubiera pessoas interessadas no espiritismo. Pero ele hizo esse grande trabalho de divulgação através da revista espiritista de Barcelona. E a partir disso, ele passou a manter correspondência com espíritas e simpatizantes de vários países. Por exemplo, em Equador, um país onde vivi. Não vou entrar em detalhes, pero foi assim que conheci a Fernanda Escolavida, foi no Equador, né? Porque a revista espiritista de Barcelona, publicada por Fernanda Escolavida, foi objeto de grande persecução em Guayaquil, na cidade do Equador, era queimada, era confiscada e os destinatários em Equador eram perseguidos. Incluso há cartas de uno que disse que vai a huir para Peru, né? Devido a tanta persecução. Então, sempre persecuções, sempre ataques, sempre difamações, e é perseverável esse trabalho, né? É muito importante ressaltar como ele realizava esse trabalho, né? Ele realizava o trabalho de divulgação do espiritismo, o trabalho espírita em geral, de maneira desinteressada, né? Ele vendia a preços muito baixos para cobrir os custos de publicação e, às vezes, não cobrir os custos. Ele donava muitíssimo de los exemplares, incluso donou para a Amália Domingos Soler la colección de las obras de Allan Kardec, la colección de la Revista Espiritista de Barcelona, e distribuía por muitos países esse material, e isso ajudou muitíssimo na divulgação do espiritismo. Também com esse interesse moral, sem personalismo, como havia comentado, né? Ele difundia lá a doutrina espírita e no a si mesmo. E o contenido é fiel à la doutrina espírita. Ele tinha uma grande fidelidade à la doutrina espírita. Sua revista espiritista, né, a revista espiritista de Barcelona, é muito interessante. E é justamente, né, essa revista começou depois do falecimento de Allan Kardec, e que observamos em La Revue Spirit de Paris, que havia sido editada por Allan Kardec. Depois do falecimento de Allan Kardec, isso vimos, podemos ver no livro Legado de Allan Kardec, verdade? Houve desviações doutrinárias, incluso reflejadas em La Revue Spirit de Paris, fundada por Allan Kardec, depois do falecimento de Allan Kardec. E a Revista Espiritista de Barcelona, que começou a ser publicada em 1869, depois do falecimento de Allan Kardec, a su turno é fiel à doutrina. Tinha uma orientação segura, especialmente para grupos espíritas, trabalhadores espíritas e o público em geral interessados, né? Fernando Escolavida também dirigia um grupo espírita em Barcelona, o Grupo Espírita La Paz, que tinha, por exemplo, o que temos registro, né? Na prática mediúnica exemplar. Aí, por exemplo, um caso de desobsessão relatado em La Revista Espírita de Allan Kardec, né? Durante Allan Kardec, período em que Allan Kardec estava encarnado. Muito interessante. Fernando Escolavida também realizava investigações no campo da mediunidade, por exemplo, no caso da médium de las flores, as sessões de comprovação que ele realizava com o Visconde de Torres Solano, né? E trabalho de investigação no campo da regressão de memória,
regressão a vidas passadas, como se diz hoje em dia. Fernando Escolavida foi pioneiro nessas investigações. E também realizou um trabalho admirável por la paz, porque, como vocês sabem melhor que eu, houve 3 guerras carlistas. E ele lutou em la Primeira Guerra, mas não lutou mais nas outras 2. E trabalhou por la pacificação de Espanha. E trabalhou sem interesse político, sem involucrar-se em partidos políticos, em facções políticas, e ele logrou, né, ter certa influência em la pacificação de Espanha. Em 1875, houve uma crise no movimento espírita, que foi o processo de los espíritas, né? E dirigente da revista espírita em Paris, Pierre Gaëtan Leymarie, foi à cárcere, simplesmente para simplificar e resumir ele hecho, uma coisa terrível. Foi condenado criminalmente por fraude, por produzir fotografias fraudulentas, divulgar, produzir fotografias fraudulentas de espíritos. Uma crise, né, muito séria, que teve um grande impacto na divulgação do espiritismo em França. E antes desse processo criminal, dessa condena, o querido Benhechor Fernando Escolavida havia advertido de los riesgos de divulgar a mediunidade remunerada, de los critérios ensinados por Allan Kardec para a análise das comunicações mediúnicas, de los fenômenos mediúnicos. E não calhou sua voz, e não se omitiu quando viu que havia esta desviação. Ele alertou, pero Leymarie não lhe hizo caso. E, lamentavelmente, houve toda essa situação de condena criminal, de cárcere, né? E o interessante é que, apesar dessa grande divergência que houve entre José Maria Fernandes Colavida e Pierre Gaëtan Leymarie, depois que Leymarie foi liberado da cárcere, cumpriu a condena na cárcere, né? Fernandes Colavida seguiu em contato com Leymarie, né? Mantuvo a amistad, porque ele jamás transformou em disputas personais as divergências que tinha com seus irmãos espíritas. Ele tinha divergências doutrinárias. Fernando Escolavida era um grande orientador do movimento espírita, pero ele não mesclava essas divergências doutrinárias com questões personais. Ele não peleava com pessoas, vamos dizer assim. Ele ressaltava as ensinanças espíritas, a vezes alertava quando era necessário, né? Ele não atacava pessoas, não atacava a instituições. Ele buscava sempre destacar o aspecto doutrinário. E isso também é uma ensinança importante. Se nós temos divergência personal, não vamos a mesclar essa divergência com doutrina espírita. E se temos, né, a impressão ou temos uma ideia de que há alguma desviação doutrinária ou hasta fortes elementos, né, nós sim temos todo o direito de exponer isso, pero sem atacar a pessoas, a instituições. Temos que se ressaltar a doutrina espírita, chamar a atenção para este rumbo que se deve seguir. E então, graças a esse trabalho admirável, que estou resumindo de maneira
extremadamente sencilla, publicações, correspondência, interlocução em movimento espírita, conhecimento doutrinário, autoridade moral, Fernando Escolar conquistou um liderazgo no movimento espírita. Ele não tinha cargos no movimento espírita, simplesmente dirigia um centro espírita e realizava seu trabalho editorial. Pero ele era, e é, diria, o maior líder espírita de língua espanhola, pelo menos, né? E esse liderazgo foi consequência natural de seu trabalho fiel ao espiritismo. Não foi a finalidade. Ele não trabalhava para ser um líder. Ele se envolveu um líder naturalmente, como consequência de seu trabalho. E por esse liderazgo, né, natural, ele é conhecido como el Kardec espanhol. Pero jamás ele se referiu a si mesmo como el Kardec espanhol, né? Ele jamais participou em disputas por protagonismo. Ele trabalhava por la organização do movimento espírita, pero sem buscar qualquer tipo de protagonismo. E em 1888, em setembro, se realizou em Barcelona, como sabemos, o primeiro Congresso Internacional Espiritista, né? Justamente em Barcelona, onde houve esse auto de fé. E Fernando Escolavida não pôde estar presente por estar muito enfermo. E em 1º de dezembro, Amália Domingos Soler recebeu a notícia que Fernando Escolavida, depois de anos enfermo, né, estava expirando. E ela foi rapidamente à residência de Fernando Escolavida para poder estar com ele nos últimos momentos de sua encarnação. Pero quando ela chegou, ele já havia partido para o mundo espiritual, né? Ela relata que viu assim um perispírito luminoso de Fernando Escolavida. E a fisionomia física tinha assim a serenidade de um homem de bem. E Fernando Escolavida desencarnou depois de haver hecho a favor do espiritismo todo quanto lhe permitieron su saber e os escassos bienes provenientes de su honrado trabalho profissional. Ele desencarnou, pero ele não partiu. Ele sigue vivo, como nós outros sabemos, né? Ele sigue com seu trabalho no mundo espiritual. Ele, sua ajuda se hace sentir. É importante que busquemos estar sintonizados com ele, com sua equipe espiritual. Incluso em países distantes, lugares aislados, muito necessitados, né? Essa ajuda de Fernando Escolavida se hace presente. E essa ajuda nos recuerda que jamais faltará amparo a todos aqueles que verdadeiramente se esforçam para servir ao Espiritismo. Fernando Escolavida jamais nos deja solos. Tenham a segurança disso. Jamais nos deja solos, né? Então, para concluir, queridos amigos, quantas reflexões que podemos fazer, né, dessa vida luminosa. Muitas vezes pensamos que os missionários encontram em campo livre as facilidades para realizar o trabalho, pero não é assim, né? Encontram muitas e muitas dificuldades. E muitas de ellas nós nem sequer logramos descobrir, não quedam registradas, né, nos livros terrenais, pero sim em la espiritualidade. São missionários muito mais maiores, mais grandes,
más elevados de lo que nosotros logramos descobrir en nuestras sencillas investigações. E foi o que sucedeu com Fernando com a vida. Ele encontrou muitíssimas dificuldades em sua vida personal, em seu trabalho espírita, e ele nunca esperou por facilidades para realizar o bem. Nunca esperou. Né? Nunca esperou facilidades para realizar o trabalho espírita. Às vezes pensando, quando a minha vida estiver melhor, aí sim me vou a dedicar ao espiritismo, quando eu tenho um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de saúde, um pouco mais de isso, de aquilo. Pero ele tinha muito pouco de tudo isso e se dedicou tanto. Né? Ele que hacía, ele não esperava facilidades, ele transformava as dificuldades em oportunidades. Por exemplo, no Alto de Fé de Barcelona, né? Você podia importar livros, então ele se dedicou a um mais e concluiu a tradução ao espanhol do Livro de los Espíritos. Ele passou a realizar um trabalho editorial espírita em Barcelona. Quando surgia uma dificuldade, ele trabalhava um mais, encontrava uma solução para vencer a dificuldade. Outra enseñança importante, em resumo, é seu exemplo de caridade. Né? Ele não peleava com pessoas, né? Ele defendia ideias, defendia o ideal espírita. E incluso com relação ao obispo de Barcelona, Antônio Palau, né? Ele não se sentiu assim ofendido, atacado, incluso ele pudo manter essa boa sintonia com esse obispo já, né, transformado no mundo espiritual por seu arrependimento. E também buscou sempre trabalhar com humildade, sem personalismo. A vezes, de trabalho de divulgação, nós temos que exponer nossa cara, nosso nome, né? Algo assim é necessário, pero que não seja a finalidade. Né? Lá, o outro espírita tem que prevalecer sobre nossa individualidade. Né? E para concluir essa conversação, esta etapa da conversação, me gostaria de ler uma frase de Fernandes Colavida, publicada em La Revista Espiritista Periódico de Estudos Psicológicos, La Revista de Barcelona, em outubro de 1875. Deus quiere que nuestros enemigos sean nuestra luz, diciendo-nos a todas horas que não temos caridade bastante e que é preciso fazê-la crescer, né? Às vezes identificamos, né, a opositores, adversários como tinieblas, né? São agentes das tinieblas, coisa assim. No Fernando Escolavida, não. Ele disse que são nuestra luz. Por quê? Nos hace ver a nós mesmos que devemos desarrollar nuestra caridade, da benevolência, a indulgência e o perdão. Então, esses queridos amigos, les dejo estas breves e superficiales reflexiones e me encantaria oírlos sobre nosso querido bienhechor José María Fernández Colavida. Muitas graças a todos. Muchísimas gracias, Simone. Ha sido una conferencia muy bonita, muy emocionante y qué bonita la historia, ¿no? De Fernández Colavida. Qué bonita la historia y qué bonito el trabajo, ¿no? El trabajo
eh, de el gran trabajo que hizo para la divulgación de la doctrina espírita, no solo en España, ¿no? Como en muchos otros países. Y qué lección, qué ejemplo de humildad, de resiliencia, sobre todo, ¿no? De conducta, principalmente, ¿no? En los días actuales que vemos tantas cosas en el movimiento espírita. Y, y qué ejemplo de trabajo, de dedicación y de amor y de ayuda al prójimo. Muy bonito. Muchísimas gracias. Rosy, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. No sé si han puesto alguna pregunta o No, alguna. no tenemos nada. Muchísimas gracias, Simone. Ha sido una tarde enriquecedora de aprendizaje. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre te queremos aquí cerquita, ¿eh? Pues sí. Sara y Ana, entonces, no sé si tenemos otras preguntas. Sí, Keila, sí. Yo también doy las gracias a Simoni. Me ha parecido muy interesante la conferencia, me ha gustado mucho la clara exposición y se ve que el conocimiento tan profundo que tiene del trabajo y la vida de José María Fernández con la vida. Y quizás como tú nos has relatado en tu exposición, pues tenía bastante semejanza con Kardec, porque tenía un gran tesón, como nos has dicho, ante la adversidad y también sabía transformar las dificultades en oportunidades, cosa tan complicada de realizar. Y bueno, como ha relatado también, José María Fernández Colavida tenía un gran conocimiento de las obras de Kardec. Mi pregunta sería, ¿consideras que uno de sus legados más importantes fue la fidelidad que guardó en el estudio y traducción de sus obras? No sé qué es más importante, todo es tan importante en lo que él hizo, pero sí es la base fundamental de conocimiento sólido de las obras de Allan Kardec, que él tenía, né? E, pero no quedou no campo intelectual, isso que é interessante para mim. Ele foi à prática das enseñanças. E eu não mencionei, pero também ele hacía um trabalho de caridade material. Ele fundou uma sociedade de ajuda a pessoas necessitadas materialmente, né? La caridade moral, né? Para lidiar dentro e fora do movimento espírita, né? Las persecuções também de la religião católica a seu momento. Então, aí foi a base, né? De conhecimento profundo das obras de Allan Kardec, pero ele partiu para a prática. Ele foi o livro vivo de Kardec, me parece, né? Segundo pude assim concluir em las investigações, né? E nós outros que publicamos livros ou que hacemos algum trabalho de divulgação também temos essa responsabilidade. Nós outros não somos perfeitos, né? Pero temos que esforçar-nos de verdade, né? Com nossas lutas, nossos desafios interiores, que para mim são mais difíceis que os exteriores, para vivenciar a doutrina. Essa é a parte mais difícil, e ele lo hizo, por isso que tinha essa autoridade moral. Eso es muy importante, eso, el que se vea en la práctica lo que estudiamos con tanta teoría, ¿no? Esa moralidad con la que podamos transmitir de forma más clara todo lo que Kardec nos quiso y con la vida nos quiso transmitir. Muchas gracias, me ha encantado. Te paso, Sara, si tienes alguna pregunta. Sí, gracias, Anne. Bueno, lo primero, querida Simoni, muchísimas gracias por la conferencia tan bonita que nos ha ofrecido y con tanto cariño, ¿no? Gracias por su libro también, que nos ha ayudado a muchas personas a conocer a José María Fernández Colavida y a quererlo más
por su infinita lucha, ¿no? En forma de trabajo continuo. Bueno, yo quería hacer una pregunta. En su libro comenta que el auto de fe de Barcelona, visto no solo como hecho histórico, sino también como símbolo de los ataques que personas espíritas reciben, qué consejo les daría a estos compañeros de ideal para no dejarse paralizar por el miedo y seguir adelante con el compromiso de divulgación espírita como hizo Fernández con la vida? Sí, la hoguera sigue prendida. ¿Verdad? Hoy con las redes sociales y tantas cosas más, ¿verdad? Yo no puedo dar así consejos, pero voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que he leído sobre el Auto de Fe de Barcelona. Y el ejemplo de José María Fernández con la vida, que para mí siempre es un punto de referencia, ¿no? Sí. El miedo es natural. En primer lugar, es natural sentir miedo, ¿no? Es una reacción humana. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer con este miedo? Ya es otra cuestión. É interessante reconhecer esse medo, porque quando nós não reconhecemos, é mais difícil lidiar com ele. Ele nos domina sem que nós nos damos conta. Então, em primeiro lugar, se sentir um medo, bem, é natural, vamos a reconhecer esse medo, né? E vamos a reconhecer essa oportunidade de ataque, de perseguição, como uma prova maravilhosa e uma forma para que nós podamos profundizar nosso autoconhecimento e superar esse medo, que às vezes pode manifestar-se em outras situações da vida, no movimento espírita ou no trabalho espírita. Às vezes são questões que traemos de nossa niñez, né? De nossa juventude, que não trabalhamos. E aí está a invitação para trabalhar isso. Então, a questão psicológica que há aí também, né? Para trabalhar. Né? Outra coisa, ter a consciência de que, se nos sentimos débiles, é natural também. É totalmente natural, pero nós não estamos trabalhando solos. E esse momento, então, de fortalecernos, né? No ombro amigo, de los amigos espirituales, incluso de próprio Bienhechor Fernandes com a vida, que conhece muito bem o assunto, a oração, as buenas lecturas. Né? Por isso, personalmente, me gusta muito estudar esses queridos bienhechores, porque o exemplo de eles me fortalece muito. Aprender desse exemplo. Buscar essa sintonia, que nós outros vamos, pouco a pouco, adquirindo essa força, essa tranquilidade, essa serenidade para lidar com a situação. Também manter firme nosso objetivo. Este é o objetivo de Fernandes com a vida. Por que estamos na doutrina espírita, afinal de contas? Por que estamos aí fazendo esse trabalho? O que queremos disso? Personalmente, né, recuerdo assim como a doutrina me ha ajudado e como desearia levar a doutrina a outras pessoas para que a doutrina ajude essas pessoas. Então, nosso enfoque, não sei se é essa a palavra em espanhol, não é? Nosso objetivo não é ser crítico, não é aquele que ataca, é aquela pessoa que necessita da doutrina, que sofre. Claro que crítico talvez necessite também, não sei, pero não desviar-nos desse objetivo. Eu recuerdo, por exemplo, né, uma obra que me encanta, perdão que eu hable muito, tá? Pero a pergunta me encantou, então se vou falar. Há uma obra maravilhosa que é Pablo e Esteban, del Espírito Emmanuel, né? E há um capítulo
fantástico sobre o assunto, que é Estevão, em la igreja de Camino, ele está predicando e Saulo chega com seus companheiros, né? E empieza uma discussão a atacar a Estevão, empieza a atacar. Que hace Estevão? Ele aí conclui sua predicação e ele caminha em direção a muchacha, eu recuerdo bem, se estava cega, tinha um problema grave de saúde, e ele cura essa muchacha, né? Então, aí está, né? Ele não perdeu tempo discutindo com Saulo, né? Ah, eu tenho razão, Saulo, né? Sou eu que tenho a verdade. Ele se dirigiu a essa a pessoa que estava aí buscando ajuda e que ele podia ajudar e curou a la persona enferma. Então, essa é uma enseñança sempre assim para mim, personalmente também, né? Concentrar-me neste objetivo. Feliz com a vida se concentrava nisso, em ajudar as pessoas, né, que necessitavam tanto da doutrina espírita. E perseverar, porque se as pessoas reconhecem ou não, não há importância. Mas para isso que trabalhamos, né? Há que plantar, né? Por que nós outros vamos a plantar simplesmente árvores que vão a dar frutos que vamos a cosechar? Não, vamos a lançar semillas. Que bueno que algum dia alguém vai cosechar os frutos. E não estamos aí para cosechar os frutos, estamos aí para plantar, seguir adelante. Então, são algumas reflexões, né? Sempre buscar estudar, né? O exemplo de nossos pioneiros, também de Amália Domingos Soler e tantos outros, que isso sim também nos fortalece. Muchísimas gracias, querida Simoni, por su respuesta. Es cierto, ¿no? Es importante reconocer que tenemos miedo, ¿no? Pero también es cierto que debemos controlar nosotros al miedo para que no nos controle a nosotros, ¿no? Y también centrarnos en el bien que cada uno puede hacer sin hacer demasiado caso al ruido externo, ¿no? Muchísimas gracias por su conferencia y por sus respuestas. Pues voy a dar paso ahora a Marta, ¿de acuerdo? Para que nos hagas la despedida. Gracias, Sara. Pues damos las gracias a Simoni por esta tarde, ¿no? De traernos este representante tan importante del espiritismo español y a la vez tan desconocido para los espiritistas muchas veces, ¿no? Damos también las gracias a los compañeros que nos acompañaron ayer en este coloquio con los compañeros de SEU y finalizamos hoy estos 2 días de encuentros de este aniversario, de este 16 aniversario de esta Casa Espírita, que con mucha alegría lo hemos celebrado. Damos las gracias también a los compañeros que han estado ayer y que han estado hoy en ambos lados de la vida, porque sabemos que aquí estamos todos, ¿no? Y esta es la verdad más grande que nos trae el espiritismo. Damos las gracias también a los compañeros y por ellos pedimos los que no han podido estar aquí hoy. Y nada, vamos a finalizar con una oración que vamos a pedir a Simón que nos brinde esa oración. Muitas graças de coração a todos ustedes. Querido Maestro Jesús, queridos bienhechores, nuestro querido bienhechor José María Fernández Colavida, les agradecemos imensamente a bendição de haver encontrado o tesouro de la doutrina espírita.
Ajudem-nos a compreender melhor essas ensinanças, a interiorizá-las, a vencer nossos desafios interiores, nossas inseguridades, por vezes nosso desânimo, nossas debilidades, que ustedes conhecem melhor que nós mesmos. Ajudem-nos a perseverar no desafiante caminho de bem, especialmente neste momento por el qual passa a humanidade terrestre. São muitas as perturbações, são como olas gigantes que nos chegam, que podamos, dentro de nossas possibilidades, ser apoios seguros para pessoas que se sentem arrastradas por essas olas. Pedimos que podamos, com a ajuda de vocês, ser instrumentos de paz em nossos hogares, em nossos ambientes de trabalho, e na sociedade de maneira general, e também, por supuesto, no movimento espírita, que podamos aproveitar bem o tempo de nossa encarnação. Sim, desviações que nos consomem tempo, energia e que nos ajudam ni a nosotros mesmos, ni a nuestro prójimo. Pedimos encarecidamente, com muito carinho, por el Centro Espírita Leon Denis, por todas suas tarefas, por todos os trabalhadores de los dos planos de la vida, para que pueda producir muito mais frutos e lançar muito mais semillas por el mundo. Que assim seja.